glória a Deus! E Deus continua dando instruções ao povo depois que Deus chegou para fazer um concerto com o povo, permitindo que Moisés levasse, as tábuas para Deus escrever novamente as leis. Aqui vamos ler em Êxodo, capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, a cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata, cobre, como também azul e púrpura, carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e pele de texucos, madeira de cetim, e azeite para luminária, e especiaria para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatário e o véu da cobertura, porque Deus ele dá instrução, mas na terra, nós estamos vivendo na terra, então precisa, das pessoas movimentarem. Então Deus movimenta os corações para estar ajudando, nas ofertas. O tabernáculo, a sua tenda, a sua cobertura, os seus colchetes, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus vasos e os pães da propiciação, e o castiçal da luminária e os seus vasos e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus vasos e suas bases, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases e as cobertas da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, os vestidos do mistério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos os dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texucos, os traziam. Todos aqueles que ofereciam ofertas alçadas de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se
achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do serviço. A todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e trazia o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração a moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o êfode e para o peitoral. Especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara. E fizeram pela mão de Moisés aquilo, trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tenha chamado Bezaliel. Olha que forte é essa passagem. Deus, além de falar, ainda capacita. Depois disse Moisés a Israel: eis que o Senhor tem chamado Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros a ele e a Aioliabe, o filho de Alisamaque, da tribo de Dan. Encheu-o de sabedoria do coração para fazer todas as obras de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino e em tecelão, fazendo toda a obra invenções. Quero falar com vocês que Deus é o Deus que chama. E tem gente que fala assim: como que eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo? Deus capacita quem Ele chama e o que Ele quer que faça. Não se preocupa não. Seu papel é só obedecer. O restante, pode deixar que Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Só obedeça, em nome de Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus continua dando instruções ao povo depois que Deus chegou para fazer um concerto com o povo, permitindo que Moisés levasse as tábuas para Deus escrever novamente as leis. Aqui vamos ler em